Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao nosso simpósio Soberania Brasileira na Amazônia. E vamos entrar agora mais um pouco dentro das questões geopolíticas da nossa Amazônia. Eu vejo que diminuiu um pouco o efetivo, mas eu já descobri por quê. É que muita gente foi correndo para tirar carteirinha de índio depois da palestra do professor Edward. Então, todo mundo agora quer ser índio, né? Eu vou terminar até um pouco mais cedo para ver se eu consigo também. Mas, de qualquer maneira, é importante que os senhores estejam aqui. Aqueles que ficaram aqui, não que os outros não tenham, muitos devem ter até algum motivo muito importante para não ir. Mas os que estão aqui desprezaram outros motivos que teriam para não estar aqui, porque nós estamos tratando de algo que é do fundo do nosso coração. É a soberania brasileira na Amazônia, que, como os senhores perceberam hoje de manhã, nós não temos que manter a soberania, nós temos que recuperá-la, porque em alguma parte nós já a perdemos. Mas nós vamos recuperá-la porque nós queremos, porque nós nascemos brasileiros, nós temos uma história a cultuar, nós temos uma história também a resgatar, que muitos jogaram terra em cima dela, jogaram lama em cima da nossa história, mas hoje nós vimos que nós temos história para resgatar e que nós vamos fazer isso. Os nossos painelistas são o professor Hermes Neri, jornalista, graduado em História e especialista em Bioética. A professora Samantha Pineda, advogada, especialista em Gestão Socioambiental e Direito Socioambiental. O professor Joanisval, diretor do Instituto Joanisval Brito Gonçalves, diretor do Instituto Pandiaca Lógeras, do MD, e doutor em Relações Internacionais. Cada expositor terá 20 minutos de apresentação e, após as 3 exposições, nós teremos mais de 30 a 40 minutos para perguntas. Solicito o empenho para cumprir as imposições do tempo de exposição. No primeiro painel pela manhã, o tema abordado foi o histórico, conquista e ocupação da Amazônia brasileira, quando foram apresentadas suas riquezas, a importância geoestratégica, bem como a decorrente cobiça internacional, fantasiada ou travestida de várias roupagens que muitas vezes enganam a sociedade brasileira. Nesse painel, será abordada a Amazônia sob o ponto de vista de sua importância geopolítica. A geopolítica é um ramo multidisciplinar das ciências que se refere à disputa de poder nos espaços e pelos espaços territoriais, marítimos, aeroespaciais, econômicos, informacionais, sociais. Existe geopolítica do meio ambiente e existe geopolítica dos direitos humanos. E, muitas vezes, essa geopolítica é usada contra nós. Neste painel, o foco será a geopolítica amazônica, com os temas discorrendo sobre recursos, a importância da posição geoestratégica da Amazônia, muito pouco levantada, que aqui os senhores puderam ver, viram o corredor AAA. Quem vê o corredor AAA tem que ter muita atenção na foz do rio Amazonas, porque uma ocupação, um bloqueio da foz do rio Amazonas compromete todo o estado do Amazonas e do Pará. Manaus depende totalmente da foz do rio Amazonas. Então vejam a importância da posição geoestratégica propriamente dita da Amazônia. As ameaças também, tema decorrente agora, e estratégias de segurança e defesa. Com a palavra, então, o professor Hermes para dar início ao nosso painel. Máximo 15 minutos para cada palestrante, para que a gente sobre um tempinho maior para a gente poder debater ao final. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra para o general Rocha Paiva. Eu vou falar em pé, que me deram uma cadeira baixinha aqui, eu estou sumindo aqui atrás. Mas, então, já que são só 15 minutos, eu queria colocar ali no primeiro slide. Nós estamos aqui falando sobre a nossa Amazônia, né? E aquela pergunta brasileira para sempre, eu pensei que ia ser algo que realmente chamasse atenção, mas agora não. Agora a gente já sabe que, se depender dos outros, não vai ser nossa para sempre. Para ser nossa, depende de nós. E nós temos ali a nossa Amazônia balcanizada. Aquilo, em 1991, não existia aquilo na faixa de fronteira. De 1991 até
para cá, 2019, vejam que a calha norte do Rio Amazonas, embora também uma parte da calha sul, mas a calha norte do Rio Amazonas, coincidentemente, onde é o corredor AAA, está toda cheia de terras indígenas em dois ou mais países. Ou seja, o fato de estar em 2 ou mais países favorece aqueles que querem impor uma soberania compartilhada, uma vez que ela é uma terra binacional ou trinacional. E isso tudo começou em 1991. Um erro estratégico cometido há 30 anos atrás, olha no que deu hoje no Brasil. Comprometeu a nossa soberania décadas depois. Então, cuidado com erros estratégicos, porque o tempo estratégico não se conta ano a ano, se conta décadas a décadas. E nós estamos naquela situação, e eu pergunto, o Brasil tem países inimigos e amigos? Não. Nenhum país tem amigos e inimigos com relação a outros países. Tem parceiros e competidores. O parceiro de hoje pode ser um competidor de amanhã. E um competidor de amanhã, se for a disputa por um interesse vital, pode virar o inimigo e entrar em guerra. Então, essa história de que o Trump é nosso amigo, o Trump é nosso amigo porque o interesse dele agora pode estar coincidindo com o nosso. Mas um dos países que mais prejudica o exercício da soberania brasileira na Amazônia sempre foi os Estados Unidos. Sempre foi um dos que mais tem ambições, cobiça sobre a Amazônia. Ao passo que também os nossos, entre aspas, amigos europeus. Até o Gorbachev, lá, antes do Putin, já falou que a Amazônia tinha que ser submetida a uma gestão internacional. Então, cuidado com essas situações. É por aqui? Dá para mudar por aí? Então vai por aí, porque aqui está ruim. Os centros de poder. Quais são os centros de poder? São as potências mundiais. Vejam que elas estão ali, na parte esquerda, abaixo. Elas estão envolvidas em conflitos do outro lado do mundo. No Oriente Médio, no Mar da China. A China não é um país expansionista. Cansei de ouvir isso há uns 10, 20 anos atrás. Está tomando o Mar da China para ela. Que não é expansionista coisa nenhuma. A dinastia Han era lá do meio da China. Olha o tamanho da China hoje. Um dos 4 países ou 5 países maiores do mundo. Então, aqueles conflitos que estavam lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, na Europa Oriental, no Mar da China, no Pacífico, eles estão migrando para a África e chegaram ao nosso entorno. Então, estão chegando no nosso entorno todas aquelas potências que disputam seus interesses, inclusive chegando às vias de fato, do outro lado do mundo. Eu pergunto, potências com essa capacidade industrial, científica, tecnológica, econômica e militar em nosso entorno, qual a tendência dos nossos vizinhos? Ficarem do nosso lado ou do lado deles? Portanto, meus senhores, o Brasil tem que ser uma potência o máximo possível autônoma. E para ser autônoma tem que ter capacidade de dissuasão extra-regional. E é isso que nós vamos chegar para a minha proposta no final da minha apresentação. Então, é interesse vital desses países manter o status que têm. Isso exige um alto consumo de recursos, que ou eles não têm ou precisam manter como reserva estratégica. Consequência, eles têm como objetivo projetar seu poder naquelas regiões ricas em recursos ou que seja importante por sua posição geoestratégica, como é a foz do Rio Amazonas, é também Gibraltar. Quando que a Inglaterra vai sair de Gibraltar? Nunca, a não ser que coloque ela dali para fora. Oriente Médio é a mesma coisa, é o ponto de encontro de 3 continentes e do Oceano Índico com o Mar Mediterrâneo. Então, essas regiões são objetivos daqueles países exercer influência, ter ingerência, ter controle, não precisa nem ser invasão, mas ter controle sobre aquelas áreas. Para isso, elas projetam poder nessas regiões, pode ser poder militar, pode ser poder econômico, poder político, etc. Procura evitar a projeção dos seus rivais. Por que os Estados Unidos não saem do Oriente Médio? Ele não é mais tão dependente do petróleo da Arábia Saudita, não, porque ele tem a Nigéria, ele tem o de xisto. Ele não sai, porque senão ali vai entrar China e Rússia. Então, ele não sai, para não abrir um vazio de poder e outro não ocupar. Nessa progressão de interesse vital, objetivos e estratégia, quando eles chegam numa região em que eles estão em disputa, eles já estão chegando na América Latina, vide Venezuela, sobra para todos os países que estão ali. Sobra, às vezes, inclusive, com prejuízo de sua soberania. Porque, às vezes, eles não entram em conflito, eles entram em acordo. E eles fizeram isso na África, partilharam a África, fizeram isso na China, nos anos 1850, e partilharam a China. Quem sabe não vão fazer isso na América do Sul? Cuidado, Brasil! Próximo. Ali, ó, eu coloquei ali um ator não
não estatal, que é a elite financeira global, que é a elite do globalismo internacional, que financia, inclusive, as potências para atender a seus interesses globalistas. Próximo. Hoje em dia, ao contrário de até meados do século XX, havia uma projeção ocupando o território, mas isso trazia o ônus da administração. Atualmente, a prioridade é não ocupar, mas sim controlar, ter ingerência sobre áreas importantes, né, do globo, e ter o controle de seus recursos, as finanças, comércio, serviços, a parte científica e tecnológica, cibernética, o poder militar. Aí vem imposição de acordos internacionais que um país pode aderir por opção, porque vale a pena, mas pode aderir também por coação, pressão ou até um ato bélico. Haja visto o Oriente Médio, que nós estamos cansados de ver exemplos disso aí. Não é? Então, essa projeção dessas grandes potências essa projeção internacional, elas podem afetar a soberania nacional, a soberania para explorar o patrimônio nacional, e nós não perdemos 1 centímetro de território. Basta atender a uma pressão, uma coação ou um acordo internacional que nos limite a soberania para explorar o patrimônio. É isso que estão fazendo na Amazônia. E sucessivos governos vêm se dobrando a pressões internacionais, portanto, enfraquecendo ou mesmo já limitando a nossa soberania na região. Próximo. Meus senhores, olha as áreas prioritárias de defesa do Brasil. Nós temos, na fronteira oeste, a plano B. Para a defesa nacional, não é que deva ser desprezada, mas não é prioridade, porque ali o problema é contrabando, descaminho, narcotráfico, etc. As áreas expostas a uma atuação internacional são aquelas que eu destaquei ali. Invasão ampla do Brasil, desembarcar lá no saliente nordestino e chegar em Brasília. Nem pense que isso vai acontecer, porque o Brasil é um país baleia. Isso não aconteceu na Rússia, nem na China, não vai acontecer no Brasil. No entanto, uma ocupação temporária da foz do Rio Amazonas ocupa ou bloqueia e Manaus cai, porque Manaus depende do Rio Amazonas. Uma ocupação de Roraima, Manaus está prestes a cair. E essas potências têm condições de pressionar uma Guiana para ela aceitar tropas de uma coalizão lá dentro, e se essa coalizão chegar na fronteira de Roraima, ela bloqueia a rodovia 174 mais ao sul de Roraima, e simplesmente Roraima caiu. Aí vão ficar ali a vida toda? Não. Ocupação temporária. Olha, nós vamos sair daqui, vamos deixar aqui uma base aeronaval e de Forças Armadas, e vocês continuam com a soberania, não. Vocês continuam com total integridade territorial, mas para explorar os recursos dessa região, que nós ocupamos temporariamente e vamos sair e vamos deixar uma base, vocês vão ter que seguir esse acordo aqui, de modo a que a grande parte do bônus seja para ele e o ônus da administração e a menor parte do bônus seja para nós. É esse o perigo, não é invasão total nem nada. É usar uma ocupação ou uma ameaça, por exemplo, na Bacia de Campos. Uma força-tarefa aeronaval bloqueia a Bacia de Campos, o Brasil fica sem petróleo. E aí? Vamos sair daqui desde que vocês aceitem essas condições. É isso que nós temos que nos preparar para impedir que isso aconteça. Né? Outra coisa, guerra cibernética. A gente fala aqui, vamos nos preparar, segurança cibernética, defesa cibernética. Negativo, meus senhores, nós temos que nos preparar para a guerra cibernética. Eles têm medo, eles têm que ter medo que a gente possa agredi-los no campo cibernético. Até porque aí não tem muita diferença de potência para não potência. Vamos seguir, próximo. Olha lá a Amazônia balcanizada, começou em 1991, hoje 30% do território nacional é terra indígena e unidade de conservação, e muito mais ainda se somarmos quilombola, etc., como já foi apresentado aqui. Isso aconteceu por pressões políticas, econômicas e sociais, socioculturais. Nenhuma ameaça militar. Então não adianta ser potência, se a gente está pensando em ser potência, se nossa liderança política continuar com essa política de se dobrar pressões internacionais. Foi cessão voluntária de soberania. Terras indígenas e unidade de conservação na faixa de fronteira para facilitar a imposição da ingerência internacional. Está na faixa de fronteira, metade no Brasil, metade no outro país, então chega a ONU e chega organismos internacionais e querem impor uma forma de soberania sobre aquelas regiões. Está ali o corredor AAA, que nós já falamos, e eu quero deixar bem claro o seguinte, o indígena nunca foi ameaça, ele é o instrumento da ameaça.
Se ele tem a terra dele, se ele tem a posse da terra, nós vamos desenvolver a terra dele para ele ganhar muito, mas a nação vai ganhar também, porque todos nós somos irmãos brasileiros, nós somos tão brasileiros quanto eles, e eles são tão brasileiros quanto nós. E agora o cuidado. Dizem que isso aí como é que é? Teoria da conspiração. O próprio presidente Lula reconhece pressões internacionais que ocorreram no governo dele, e continuam ocorrendo agora. Se não fosse o governo atual mudar a sua perspectiva de atuação em terras indígenas, unidade de conservação, o fato dele ter feito isso é que trouxe toda essa celeuma agora, de questão de incêndio na Amazônia, etc. Isso tudo foi porque ele se pretende mudar essa política indigenista e política ambientalista. Próximo. Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Essa é que é a mais perigosa, porque a OIT nós temos meios de contornar para preservar a soberania. Eu tenho um trabalho sobre a OIT e eu mostro que em todos aqueles artigos, nenhum deles impede que o Brasil exerça a soberania. Agora, essa aí que o governo Lula assinou em 2007, mas não passou no Congresso Nacional, e espero que não passe, porque aí acabou a soberania de vez em toda a Amazônia e muito mais. Porque olha o que diz essa declaração, que em suas terras os índios têm direito a autogoverno, livre determinação de sua condição política, e o governo brasileiro assinou isso. Instituições políticas e sistemas jurídicos próprios. Pertencer a uma comunidade, mas ninguém fala comunidade, fala nação indígena. E o pior, vetar atividades militares nas terras indígenas. Recusar medidas legislativas e administrativas nas terras indígenas. Está escrito nessa declaração que o governo Lula assinou. São 608 terras indígenas no Brasil. Se isso for aprovado no Congresso, nós vamos ter 608 terras indígenas com mais soberania, com mais poder do que os estados da federação. Olha o absurdo, meus senhores. Pois bem, aí tem aqueles que defendem que o Brasil adote, ratifique essa declaração. Não, mas está escrito lá que nenhum artigo da declaração pode ser utilizado para comprometer a integridade territorial e unidade política. Sim, mas a soberania não, porque essa já foi cedida exatamente porque... Então, não fala em soberania, fala em integridade territorial. É aquilo que eu digo. Não perdemos 1 centímetro de território, mas perdemos soberania no patrimônio. O que adianta isso? E o artigo 42, esse é pior ainda, porque ele garante intervenção se o Conselho de Segurança da ONU quiser. Aí veio o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, em 2009, e diz, como um de seus artigos, tornar constitucionais os instrumentos internacionais de direitos humanos não ratificados pelo Brasil, pelo Congresso Nacional. Ora, é exatamente ceder totalmente a soberania. Porque povo, território, nação, instituições políticas, isso é um Estado-nação. São 608 Estados-nações dentro do Brasil. Isso é um absurdo. E a sociedade não sabe, ou não se apercebeu disso. Próximo. Me desculpe a ênfase, mas aqui o coração é brasileiro. Tá? Então, a história, parece que a nossa liderança não compreendeu a nossa história, a história do mundo. Se há uma região rica que seja um vazio de poder, com população segregada, desnacionalidade, sob liderança ligada a potências estrangeiras, são as nossas ONGs. Isso projeta uma situação de perda de soberania, quiçá de integridade territorial. E é isso que está acontecendo na calha norte do Rio Amazonas. Meus senhores, está aí a história. Eu não vou aqui descer a detalhes, mas a Espanha perdeu 3/4 do Brasil assim. A Bolívia perdeu o Acre assim. A Sérvia perdeu o Kosovo assim. Abandonou, veio outro e ocupou. E está lá o que está acontecendo na Ucrânia, onde aquele lado todo ali do país tem maioria russa. Quase toda a parte é maioria russa. Então, erros ou omissões feitas hoje provocam desastres geopolíticos décadas depois. Próximo. E aí vem o que nós propomos aqui, para concluir. Um sistema de defesa anti-acesso e negação de área. Projeta mais um para a gente... Aí. Então, esse sistema que eu estou propondo, ele tem subsistemas que são de guerra cibernética. Não tem nada de defesa e segurança, é de guerra cibernética. Para eles saberem que eles vão... Isso é dissuasão. Se eles souberem que nós vamos fazer guerra cibernética, isso é dissuasão. Ah, não, porque aí pode dar problema. Pelo amor de Deus. Pô. Tá? O Brasil não me... A sociedade não me fez estudar 30, 40 anos para ser pomba. Então, nós da Força Armada temos que ser tigre. Guerra cibernética... Não precisa nem ser tigre, basta ser jaguar. Né? Se for um jaguar, o tigre sabe que o jaguar não vai ganhar dele na briga, mas pode ser galo com uma patada. Né?
Então, defesa antiaérea moderna, que nós não temos, monitoramento, controle dos nossos espaços, que são os CISFRON, CISGAAs, etc. Aí é que entra um detalhe importante, meus senhores, mísseis balísticos e antinavios, lançados de plataformas terrestres, móveis, aéreas e navais. Porque esses mísseis vão bater a esquadra inimiga que vai chegar naquelas áreas que estão todas no litoral que eu mostrei, não lá dentro do território. Elas estão lá no litoral. Esse sistema de mísseis, esse subsistema, não vai atingir o porta-aviões só não, vai atingir o transporte de tropas. Então, aquele país que vier bloquear a foz do Rio Amazonas, ele sabe que de uma hora para outra ele pode ter 3 navios de transporte de tropa afundados, com mais de 6 mil homens no mar. Isso é dissuasão. E as forças de pronto emprego, de emprego regional e de emprego estratégico, essas inclusive para projeção de poder. Capacidades externas desse sistema. Nós temos que ter no Brasil, e aí é a SAI, a capacidade de fazer prospecção. O CISBIM, capacidade de inteligência estratégica. Inclusive, a nossa diplomacia tem que voltar a fazer inteligência. Pô. Mobilização. Nós temos que ter uma indústria e um desenvolvimento científico e tecnológico não autônomos totalmente, que é impossível, mas com uma capacidade de autonomia grande, de modo que, na hora que for levantada uma ameaça, o Brasil já tem, digamos, 3 brigadas de pronto emprego. Em 2 meses teremos mais 2. E em 6 meses teremos mais 5. Estou aqui loucubrando as ideias, mas é esse que o sistema de mobilização permite. Próximo. E as capacidades internas do sistema. Está ali o monitoramento que eu falei, a letalidade que é dada pela guerra cibernética, o sistema de mísseis, a defesa antiaérea e as forças de pronto emprego, capazes de se deslocar para qualquer parte do Brasil. Nós não precisamos ter são 30 brigadas, não precisamos disso não. Porque nem cabe isso em Roraima, nem cabe isso na Foz do Amazônia, nem cabe isso na Saliente Nordestino. Se nós tivermos umas 10 brigadas ou 12 prontas, em 6 meses, nós estamos muito bem. Capacidade, mobilidade para atuar em qualquer parte do território, adaptabilidade a qualquer tipo de terreno, sustentabilidade, que é a logística, e proteção da infraestrutura crítica do Brasil, hidrelétrica, sistema de comunicações, etc. Isso é dissuasão extra-regional, é essa proposta que eu trago, era o meu objetivo aqui, não é ideia minha levantada, não, é a gente estudando, ver que a China já está fazendo isso, pelo amor de Deus, se a China está fazendo, a Rússia está fazendo isso, nós... Em 15 anos, 20 anos, nós teríamos um sistema com excelente capacidade de dissuasão extra-regional. Não é de hoje para amanhã, não. Ia levar aí uns 15 anos, talvez, para isso. Próximo. E aí, meus senhores, eu pergunto, alguém garante que o Brasil nunca mais vai entrar em guerra? Porque se garante que não vai entrar em guerra, manda fechar as Forças Armadas, está gastando dinheiro à toa. Mas se acha que pode entrar em guerra, pode ter certeza que não vai ser com a Namíbia, não vai ser com o Uruguai. Vai ser com um daqueles grandes. E a gente não precisa ser igual, não. Mas tem que ter capacidade de ferir gravemente. E isso é dissuasão. Terminado. Olha, o general avançou 4 minutos no tempo.